Amém. Graças a Deus, você pode se assentar. Mais uma vez é uma alegria muito grande estar aqui para trazer a ministração da palavra de Deus para os irmãos. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 28. Deixa aberta aí a sua Bíblia, por gentileza. Você que nos assiste pelos meios de comunicação, se puder também abrir a sua Bíblia. Essa é uma noite que eu quero que fique marcada na sua vida. Hoje à tarde eu estava pensando o que eu ia dizer aos irmãos e confesso que o meu coração ficou muito quebrantado. E eu quero que essa noite seja um divisor de água na vida da igreja. Agradeço ao pastor Aloísio que me entregou o púlpito. E louvo a Deus por essa igreja que tem pregado a palavra. Você que tem vindo aqui, tem recebido algo de Deus que eu não tenho visto em muitos lugares, que é a exposição da Bíblia, sem muita firula, sem fazer muita graça, sem fazer barganha. Então, a PIBJF está sendo privilegiada por Deus. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora. Por gentileza, eu queria orar. Antes da gente pregar, eu fazer essa reflexão com os irmãos. Que a gente abrisse o nosso coração para Deus. Um dia alguém disse, Bill Hybels, por ser um homem muito agitado, muito dependente da força do braço, ele descobriu que no meio da agitação dele ele não conseguia encontrar Deus. E tudo que ele estava fazendo era por conta do seu intelecto e a sua capacidade de gestão, de interagir com as pessoas. Mas ele descobriu Deus no silêncio, no descanso da alma. Então eu queria que você, se você quiser, abaixasse a sua cabeça e orasse nessa hora. Deixasse o Espírito mover na sua vida. Deixar Ele cumprir o propósito do Senhor, o qual Ele te trouxe aqui nessa noite. Senhor, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Só o Senhor é digno de toda adoração. Pedimos, Deus, a manifestação, Deus, poderosa da Tua palavra dentro de nós, que atravessa e arrebenta com a religião, e chega, Deus, entre as juntas e a medula, Senhor. Revela-nos, Deus, a Tua palavra, nos leva ao centro do propósito do Senhor. Manifesta o poder do Evangelho nas nossas vidas. Há um comissionamento, Senhor. Há algo, há uma resposta, Deus, a ser dada por nós ao Senhor. O Senhor tem liberdade em agir nos nossos corações. Constrói, desconstrói, Deus, paradigmas, preconceitos. Vivifica, salva. Ó Deus, quebranta os nossos corações. Leva-nos ao arrependimento genuíno, Senhor. Que recaia nessa noite o peso da responsabilidade de servir ao Senhor. Que recaia temor e reverência diante da Sua presença. Espírito Santo, manifesta com poder e graça em nossas vidas. Tira toda a dureza do nosso coração. Repreenda todo espírito de incredulidade, Senhor. Queremos ouvir a Sua voz, fala conosco. Que o poder de Deus, através do Evangelho de Jesus Cristo, seja manifestado nas nossas vidas, Pai. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Eu escolhi um tema para essa noite. Eu achei bastante interessante, que é: eu ouço um gemido me esperando.
Presta bem atenção. Eu não sei se você pode ouvir um gemido esperando você. Eu percebo que a maioria das igrejas, e por muito tempo nós, como primeira igreja batista, de certa forma a gente perdeu um pouco o foco do que é o comissionamento do Evangelho, do que é ser um discípulo. E eu tenho visto e participado de algumas reuniões de lideranças na cidade, e eu vejo o quanto nós nos perdemos da centralidade das Escrituras e o propósito real de Cristo Jesus. Eu queria que você me emprestasse a sua mente por meia hora, 35 minutos. E nós podemos ver sede de poder, contendas, divisões, placas de igreja sendo exaltadas, disputa de membros, briga de líderes, xingações ou xingamentos, falações uns dos outros. E eu estive pensando na última reunião que eu participei, o que a igreja Juiz de Fora está ouvindo? Qual é o pasto? Qual é o alimento? Que geração está sendo levantada nessa cidade com tantas igrejas abertas? Se você entrar em uma das portas, é difícil você ouvir uma que vai ter Cristo como centro e como único suficiente Salvador. É difícil. Ouve-se de tudo: palestras, campanhas, vitórias, coisas para essa vida, mas o Evangelho tem sido colocado à parte. Por isso não há uma transformação real de vida. Então eu queria que nós hoje refletíssemos sobre isso, que nós voltássemos realmente para o que o Senhor Jesus tem para nós. E aproveitando que agora esse final de semana nós teremos a nossa festa das nações, a gente vai ter a presença de alguns missionários aqui, e o Congresso de Missões sempre mexe com as pessoas. A gente vê fotos, vídeos, testemunhos, aí tem aqueles apelos, aí vem quase toda a igreja à frente, um chororô: eu quero ser missionário. Mas não passou nem uma semana que aquela chama se apaga. Por que que isso acontece? Amados, eu preguei lá na Zona Norte esses dias sobre a doutrina do novo nascimento, que foi uma audiência que Nicodemos foi ter com Cristo, com Jesus. Apesar de ser um dos principais dos fariseus e ser fariseu naquele contexto, é ser alguém zeloso com a palavra, é ser alguém que conhecia pelo menos os 5 primeiros livros da Bíblia de cor, que nós chamamos de Pentateuco, a lei ou a Torá. É cumprir mais de 600 regras e rituais judaizantes. Homem experimentado, boa índole, um bom padrão. Do ponto de vista dos judeus, passagem garantida para o céu. Mas algo mexeu com aquele fariseu, que ele nunca tinha visto. Algo que ele viu em Jesus, um homem de origem simples, sem participar de uma escola rabínica, sem participar dos fariseus ou dos saduceus, mas alguém que a natureza ouve a sua voz, a enfermidade recua, os espíritos imundos se prostam, os corações ardem,
Uma palavra com autoridade, que mexe os corações, que quebranta por dentro. Alguém que a morte não pôde parar. Ele sai à noite, vai ter uma audiência com Jesus. Talvez para não ser censurado pelo seu partido. E quando ele encontra com Jesus, entra na casa à noite. Ele diz para Jesus: Senhor, ou Rabi, bem sei que és mestre, João capítulo 3, para fazer as obras que tu fazes, ou os sinais só vindo da parte de Deus. E Jesus dá uma resposta para ele: olha, te é necessário nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Fazendo uma síntese para os irmãos, há um nascimento espiritual, ou nascimento vindo da parte de Deus, quando cremos em Jesus. De fato, algo tem que acontecer conosco. E quando de fato nascemos de novo, aos que creem e se arrependem dos pecados, uma responsabilidade é atribuída a nós, ou um comissionamento, uma ordenança para todos, sem exceção. Então é dentro dessa linha que eu queria conversar com os irmãos. Nasci de novo. Se nasci, eu tenho um comissionamento ou uma ordem de Cristo sobre a minha vida. Há uma responsabilidade sobre os meus ombros. E aí, para a gente fazer de uma forma bem dinâmica, eu queria fazer uma pergunta aqui, um censo. Quantos evangélicos nós temos aqui nessa noite? Levanta a sua mão. Quantos evangélicos nós temos aqui? Pode levantar. Levanta bem alto. Quantos evangélicos? Muito bom. Vou fazer uma outra pergunta. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Levante uma de suas mãos. Pastor, qual é a diferença de ser evangélico e de ser um discípulo? Infelizmente, ser evangélico perdeu o sentido de ser discípulo. E aí eu faço uma outra pergunta, não precisa me responder. Vou te dar alguns segundos para você ter uma resposta introspectiva. O que quer dizer, na sua forma mais profunda, essa palavra discípulo? Você tem noção? O que é ser discípulo? Quando eu digo eu sou um discípulo de Jesus, ou eu sou um discípulo de A ou B, essa palavra discípulo te faz lembrar o quê? A sua forma mais profunda. Você tem noção? Essa palavra em hebraico, ela está para além daquilo que a gente diz nos nossos lábios. Existe uma palavra em hebraico chamada talmid. Talmid quer dizer aluno, aprendiz ou discípulo. Alguns veem livro do Ed Renekiewicz, é Talmidim que chama? É isso, pastor Barreto? Talmidim já muda, já não é discípulo, é discípulos. Que esse sufixo in no hebraico é um substantivo no plural. E nós temos também talmidot, que aí no caso é um substantivo no plural feminino. E aí eu vou chegar à conclusão se é que você é discípulo ou evangélico. Ser um talmidim, ser um talmidot, uma talmidote, ou ser um talmide ou uma talmidá, é muito mais profundo do que o que nós falamos. Naquele contexto, ser discípulo é ser um retrato, uma cópia, um xerox, né? Vou fazer uma propaganda para a empresa. É fazer justamente o que o seu mestre
fazia. O discipulando andava com seu discípulo. Aonde ele tirava o pé e o punho dele, comia com ele, dormia, via o que ele fazia, tinha um estágio, trazia relatório, era a mesma coisa. E aí eu faço uma pergunta: se você hoje olhar no espelho, depois que nós dizemos que somos discípulos de Jesus, aí nós chegamos a um resultado, diante da profundidade de ser um discípulo, que temos que ser uma cópia do nosso mestre. Se você olhar no seu espelho, você se considera um discípulo de Jesus? Fazemos o que ele faz? Oramos como ele orava? Pregamos como ele pregava? Abrimos mão da nossa própria vida como ele abriu? Gastamos a nossa juventude inteira. Ele tinha 30 anos de idade quando ele decidiu cumprir o chamado para Cristo. Fazemos o discipulado. Ou, por exemplo, você conhece pelo menos o seu pai na fé? Quem é o seu pai espiritual? Ele caminhou com você quanto tempo? Ele te inseriu na igreja? Ele te ensinou os primeiros passos? Ele sabe aonde você está? Ele esperou você fazer um estágio? Ele esperou você errar para depois ser levantado novamente, como foi o caso de Pedro? Quantas pessoas você tem discipulado como Jesus fez? Ele gastou 3 anos mostrando a sua humanidade, abrindo a sua vida, ensinando coisas profundas, chamando a atenção, mostrando como que faz, pondo a mão na massa, deixando fazer, atribuindo responsabilidade, dando-lhes poder. Quantos discípulos nós já fizemos na nossa vida? Quantas pessoas nós ganhamos para Cristo até hoje? E aí a gente tem condições de chegar a um resultado. Quando eu olho no espelho, eu estou mais parecido com Jesus ou com qualquer outra coisa? Porque se não formos uma cópia dele, amados, estamos muito longe de cumprir o que as Escrituras estão dizendo. Isso é muito sério. E há 12 anos que eu fui chamado de fato para o Evangelho de Cristo. Depois que assumi uma igreja satélite, eu vi sobre os meus ombros o peso da responsabilidade. O que eu estou ensinando? O que eu estou pregando? O que as pessoas que estão à minha volta estão vendo de mim? Eu chego pela manhã, às vezes entro em pânico. Senhor, tem misericórdia de mim. Olha o que eu vou dizer, Senhor. Eu vou prestar conta disso tudo. Eu me coloco na posição de mestre, de pastor, de cuidar do rebanho do Senhor. Meu Deus, eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu preciso fazer como o Senhor faz, me ajuda, porque eu tenho limitações. Mas uma crise toma conta do meu coração. E essa crise que eu quero gerar em você. Evangelho, amados, no Brasil, evangélicos, tornou sinônimo de vir aos cultos, vir aos templos, escolher algumas atividades, entregar o dízimo, levantar as mãos, escutar louvor o dia inteiro dentro de casa, no carro, mas só. Evangelho perdeu aquela essência de todos os dias, ou em todos os lugares, no meu trabalho, aonde eu estiver, eu procurando gente. Deus, me dá uma oportunidade de falar do seu amor. Deus, me dá alguém hoje, me dá filhos. É para isso que eu estou aqui.
O Senhor me fez nascer de novo com um propósito. O Senhor me plantou nesse lugar para eu ganhar alguém. A minha vida não pode ser só enraizada aqui para ficar rico, bem sucedido, casar, morrer, acabou. Eu sou um discípulo. Aonde eu for eu tenho que ganhar alguém. Aonde eu for alguém tem que ver a imagem e semelhança do Senhor em mim. O meu caráter precisa ser semelhante ao seu. O meu falar precisa ser diferente. Os meus ouvidos não podem ser os mesmos. Os meus olhos não podem ser os mesmos. Eu preciso parecer com o céu. Amados, isso é sério demais. Aí você me pergunta: pastor, ou me questiona, mas isso é para Jesus. Isso é para os apóstolos. Como posso eu fazer o que Jesus fazia? Curar enfermos? Como assim? Aonde eu chegar as trevas, tem que retroceder? Os espíritos imundos têm que se submeter? Isso é para Cristo ou para quem tem um dom especial. Mas não foi isso que Jesus disse, não é para você abrir não. Em João capítulo 4, versículo 11 e 12, Jesus fala algo impressionante. E eu estou fazendo algumas considerações para eu expor o texto para os irmãos. Ele disse: olha, aquele que crê em mim, farão as obras que eu faço e ainda as farão maiores, porque eu vou para o Pai. Amados, aonde estão essas obras? Nós vivemos o melhor momento que a igreja, pelo menos no meu ponto de vista, tem vivido nos últimos 15 anos. Aonde temos saído dos templos, dando ênfase em discipulado, em igrejas, nas casas ou as nossas células, igrejas nos bairros, vigílias de orações, saindo dessa caixa, desse formato. Pra você ter uma noção, quando eu cheguei para cá, eu me lembro que ainda era desse jeito, eu vim do mundo, né? O negócio era tão fechado, tão dentro de uma caixa, com tatuagem forte, olhando para as meninas da igreja, aquele negócio todo. E aí chegavam as pessoas perto de mim e diziam assim: George, você é filho de quem? Você é filho de quem? Era tudo assim, tradicionalíssima, fechada no seu mundo. E Deus, pela graça, envia o pastor Luísio, que no peito rompe com isso, dizendo: igreja não é isso, igreja é para fora, igreja é para transformar o mundo perdido, tornar as pessoas semelhantes a Jesus, integrá-las no corpo de Cristo, sair das quatro paredes, ser uma influência, uma voz na cidade, na igreja local, na cidade, influenciar governos, ter uma visão de mundo. Você acha que o pastor foi viajar em Portugal? Vocês não conhecem. Pastor Luiz quer implantar uma igreja em Portugal. Por que, pastor? Implantar uma igreja na Europa. Tem tanta igreja. Um local que foi berço de avivamento, hoje vive uma frieza espiritual. Um grupo já foi lá há uns anos atrás, acredito que há uns, 9 anos atrás, por aí. Um tempo atrás foi um grupo. E as pessoas não queriam saber de Deus. Não quero, isso aqui eu não quero. Isso aqui eu não quero. Uma frieza, tem dinheiro, tem grana, mas há um frio de alma, uma falta de Deus, o ateísmo tomando conta. As igrejas que existem é um gato pingado que vive uma religião fria, morta, com sermões mortos.
E uma igreja viva precisa ser plantada assim novamente na Europa. E nós brasileiros precisamos ter uma visão de mundo, amados. Senão vamos morrer dentro da igreja como muitos têm morrido. Então eu queria que nós lêssemos agora 16 de Mateus capítulo 28, diz assim o texto sagrado. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Qual foi a outra coisa que Jesus deixou para nós, a não ser ganhar gente? O nosso negócio é gente. Se eu pregar aqui, se o foco não for gente, perdeu o propósito. Se eu cantar, se eu estiver na porta, se eu limpar um banheiro, se eu estiver na recepção, se o negócio não for gente, acabou o propósito. A única ordenança que Jesus deixou para nós foi: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. É por isso que brigamos, amados. É por isso que estamos vazios, frios, nos degladiamos, porque perdemos a visão, ou ela está desfocada. Amamos a nós mesmos, as nossas coisas, as nossas vidas. Servimos de acordo com o que a gente acha que deve servir. Não agradei da igreja A, vou para B. Não, ali é radical, eu prefiro campanha. Eu prefiro milagre. Eu prefiro misticismo. Eu prefiro levar a arca da aliança para dentro da minha casa. Eu prefiro comer um versículo comestível. Eu prefiro tocar no manto. Amados, isso não foi evangelho. Isso não foi deixado por Cristo. Isso é heresia, é mentira. De fato Deus abençoa, mas esse não é o propósito fim da nossa vida aqui na terra. Nós fomos nascidos de novo, gerados por Deus, pelo Espírito Santo, para que Cristo seja conhecido a todas as nações. Se isso não é parte do nosso estilo de vida, nos desviamos. E o contexto aqui, amados, foi depois da ressurreição. Jesus já tinha consumado a obra. A manifestação já tinha sido absoluta. Mostrou a sua divindade. Encarnou em nosso meio. Foi o nosso substituto. Derramou o seu sangue. O inocente paga a nossa conta. Tudo foi feito. Foi consumado. Depois de 40 dias que ele foi morto, sepultado, e depois de 40 dias, após a sua ressurreição, ele conversa com os seus discípulos, porque ele já havia dado testemunho que estava vivo. 40 dias ele disse: olha, minha carne ressuscitou, como a de vocês também vão ressuscitar. Toque em mim. Tenho fome. Vocês que creem em mim vão ressuscitar da mesma forma que eu. E ele chega e dá as últimas instruções para os seus discípulos, antes de ser assunto ao céu. Gente, as últimas palavras, elas marcam. As últimas palavras são marcantes. E deve ter aspas, asterisco e uma observação na frente. Prestem bem atenção nisso. A comissão, e não é um condicionamento, não, é uma
ordem: vão e anunciem o Evangelho a toda criatura. Se nós não estamos fazendo isso, amados, a nossa fé, infelizmente, está morta. Ou não nascemos de novo, ou nosso foco está perdido. E um estrago está para acontecer na sua vida, porque quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, amados, abre precedentes para vazios, depressões, insatisfações, tristezas, falta de motivação para viver. O pecado invade a nossa casa, vem adultérios, a carne se levanta, ela quer o pecado, ela quer ser o que Satanás colocou em nós, ela quer vaidade, ela quer poder, ela quer reconhecimento, ela quer ser reconhecida no mundo, segundo os padrões do mundo, para ser aceita. Aí vem o vazio, vem a destruição, verdadeiras aberrações têm acontecido no nosso meio, amados. Nós pastores temos recebido coisas que nós não acreditamos ser de cristãos. É fato que nós erramos, mas existem coisas que são aberrações. Como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, coisas tão terríveis que não se vê nem nos ímpios. Há aberrações no oculto, no secreto, no depois que levanta as mãos dentro da igreja. E eu queria partir para a aplicação do texto. Eu vou pedir para apagarem as luzes. E eu queria que você refletisse um pouco no vídeo que eu vou passar, para a gente cair a ficha. Onde estamos na história da vida? Qual o peso que está sobre nós? Quais são as obras que Deus vai requerer de nós no dia do juízo? O que é que temos que levar para Ele? Em quem Ele colocará a culpa? Presta bem atenção nesse vídeo. Por gentileza, Diogo, pode soltar. Se puder apagar mais luzes, por favor. Pode aumentar o áudio. Os discípulos, eles, quando aceitaram o desafio de Jesus,
De fato, eles não sabiam o preço que aquele grande privilégio ia custar. E eu fico vendo que às vezes a gente aceita esse desafio e não quer pagar o preço. E às vezes a gente está aqui pregando a palavra de Deus, é tanta gente que sai para beber a água, é tanta gente que sai para fazer tantas outras coisas, como se estivesse virando as costas para Deus, a não ser aqueles que realmente precisam sair. Eu fico pensando, onde estamos? Os discípulos não tinham ideia, mas eles tinham também vidas, amados, próprias. Eles não eram à toa. Eles trabalhavam. Alguns deles eram casados, tinham família, tinham seus hobbies, coisas que gostavam de fazer. Mas eles descobriram que ser discípulo era abrir mão da sua vida, e não como um fardo, porque eles entenderam que ser escravo de Cristo, ser um pregador do Evangelho, abrir mão de tudo, era um privilégio, obra que os anjos queriam fazer, ser morada do Deus Altíssimo, o mistério revelado, Cristo em nós, esperança da glória. Deus habitando não em templos feito por mãos de homens, mas habitando dentro de mim, dentro de você, e nos dando a autoridade dele para transformar o mundo perdido. Amados, o que nós vimos aqui são crianças. Esse vídeo é leve. Eu tenho 5 crianças. Hoje eu fui buscar 3 dos meus na escola, e tem um que tem um pouquinho de sangramento no nariz. Quando eu vejo com o nariz sangrando, aquilo mexe comigo por dentro. Aquilo são crianças que perderam seus pais, que não tem mais ninguém. Uma briga por poder, sem motivo, ninguém consegue explicar. Hoje, qual é o sentido da guerra na Síria? São vários pedaços, todo mundo querendo espaço, e crianças sendo mortas, e a igreja nem ora. E eu estou falando da Síria. Vamos trazer para cá. Você acha que o nosso país está diferente? Nossos filhos, nossas crianças estão tendo seus direitos violados. Um estupro moral e ético contra a palavra de Deus tem invadido a mente das nossas crianças, sujado, manchado. Um país moralmente destruído, longe de Deus, com um número expressivo de cristãos. O país que mais exporta a Bíblia, com uma crise moral que eu nunca vi. E nós vivendo uma religiosidade morta, fria, indiferente. Onde estamos sendo discípulos? Qual célula você está? Quantos discipulados você está dando? Quem você visitou hoje? Para quem você ligou? Quem você ganhou? Juventude, deixa queimar. Só aqui no templo? Tem um monte de jovem indo para o inferno. Você tem que cuidar dele, tem que discipular dele. Igreja, você é discípulo ou é evangélico? Desperta, ó igreja, é chegado o reino dos céus. A 2 horas daqui de carro, o exército tem que estar nas ruas. Eu não sei onde vai parar isso. Eu não sei onde vai parar o nosso país, que virou uma verdadeira anarquia, um descontrole. E nós, como se não tivesse acontecendo nada, amados, não estamos cumprindo o ID.
nós não estamos cumprindo as ordenanças de Jesus. Conclusão, estamos longe, na sua grande maioria, de sermos discípulos. Eu venho só na quarta, pastor, é assim que eu quero servir. Assim que você quer servir, não quer dizer que é assim que Jesus ordenou. Amados, há um gemido lá fora. Eu ouço gemidos de pessoas nos esperando. Vem, me dá dessa água, me dá dessa paz, me tira desse cativeiro. Abram as janelas dos seus carros bonitos. Fala comigo desse amor que você tem. Doe um pouco da sua vida para mim. Eu estou gemendo, eu não tenho ninguém que me ouça. Eu não tenho ninguém que vá na minha casa. Estão todos ocupados, eu não tenho tempo. Estou cansado. Domingo de manhã eu tenho que dormir. Pastor, não dá, afinal de contas, sabe como é que é? Eu sou ser humano. Eu tenho que descansar, eu tenho que viajar, eu tenho que sepultar os meus pais, como diz o Senhor Jesus, sepultar os pais, não no sentido literal. Quando Jesus chama uma daquelas pessoas que queriam ser discípulos, falou, mas deixa eu sepultar os meus pais. É que haveria um tempo que ele seguiria depois que os pais morressem. Ele falou, quem amar mais a sua família do que eu, não é digno de mim. Eu não digo que você tem que abandonar a sua família. Eu digo que Cristo e anunciar o Evangelho é prioridade. E foi nos imputado, foi nos ordenado isso. Igreja, vamos, nós temos liberdade. Temos um pastor apaixonado por gente, apaixonado por vidas. Vem aí batismo, tem discipulado, se engane. Saia do banco. Você que é diácono, você que é músico, você que é pastor, eu que sou pastor, eu que sou zelador, eu que trabalho no multimídia, no som. Isso é periférico. O fundamental e central é ganhar almas. É inadmissível um crente que não leva outros ao batismo, não discipula alguém um a um. Não tem cara de discípulo isso. Reflita. Mude a sua vida. O tempo é chegado. Isso aqui, ó. E eu estou caminhando para o final. Você acha que descer aqui, nessas águas, te faz um discípulo? Você levantou a mão, te faz um discípulo? Muitos disseram, Senhor, Senhor, mas nós fizemos isso e aquilo. Ele diz, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. E veja bem, iniquidade não é só aquele da estante. Beber, fumar, homossexualismo, prostituição, tráfico, assassino, estupro, frieza, deixar de fazer o que é certo, reter a palavra, falta de compaixão, vive a sua própria vida. O seu dízimo alto significa pouco para Deus. Tem pastores que seguram ovelhas por causa do seu dízimo alto. O seu dízimo alto significa pouco para Deus. Você tem que pregar o Evangelho. Deus não precisa de dinheiro. Sim, se for para uma obra missionária, mas Ele quer você um discipulador, envolvido numa célula. Então faça isso. O mundo, hoje Juiz de Fora precisa de você. Poxa, é só carrão, é Land Rover para lá e para cá, é um monte de coisa. É tanta coisa que a gente tem, mas eu não vejo ninguém levar os outros ao batismo. Se envolve com tantas coisas. Essa é uma palavra desafiadora. Aproveite esse momento, porque Deus ainda fala conosco. Vá ganhar almas para Jesus. É para isso que estamos nessa terra morta. O concurso que você quis passar não serve de nada se não for para trazer outros a Cristo.
O lugar que você está não serve de nada se não for para fazer Cristo conhecido. Nada. O mundo acabou. Você está plantado aqui para ser influência, para fazer Cristo conhecido e só. Amém? Eu quero que você fique de pé nessa hora. Não dá para fazer essa obra sem a ação do Espírito. Jesus sabia disso. Jesus sabia que Pedro era carnal. Ele sabia que João era carnal. Que os outros discípulos eram carnais, como nós, com medo, cheio de ego, cheio de vontade, governado pela alma caída, que acaba governando os nossos corpos, sedentos de prazer. Então ele sabia que o Pedro humano ia negar. E ele sabe que nós, sem o poder do Espírito, somos incapazes de entender e compreender e sermos impulsionados. É por isso que nessa hora eu queria que nós orássemos pedindo ao Senhor. Se é que você quer ser um discípulo e quer ser semelhante a Jesus, pedir ao Espírito Santo: Senhor, me impulsiona. Eu não tenho vontade de fazer nada disso. Eu levanto de manhã, trabalho, vou para casa e só. O meu ritual é na quarta, no domingo e só. E nem me incomoda. Se essa palavra não te incomoda, o Espírito não está em vós, ou está extinguido, apagado. Porque tudo que o Espírito faz é glorificar Jesus. Tudo que o Espírito faz é querer que Cristo seja conhecido. Se isso não está em vós, se isso não está em mim, é religião fria, morta, indiferente, sem sentido, sem propósito. Então feche os seus olhos aí. Peça a Deus, você, se você quiser, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, eu preciso viver, vivifica a minha fé. Eu não sinto nada disso, nem concordo com essa palavra, mas se for verdade, confirma no meu coração. Eu quero ouvir Jesus, meu Deus. Como diz, ficar em Jerusalém, até que sejais do alto revestido de poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Senhor Espírito Santo, enche as nossas vidas. Jesus, vem com teu fogo. Precisamos desse tempo, Deus, de arrependimento genuíno, Senhor. Arrependimento verdadeiro. Precisamos ser levados ao pleno conhecimento de Cristo. Precisamos, Deus, que o Evangelho seja revelado em nós. Como não foi carne ou sangue que revelou a Pedro que tu eras o Cristo. Revela dentro de nós o poder do Evangelho, Deus, que é salvação para todo aquele que crê. Envia-nos, Deus, nessa noite. Encha-nos, Deus, reaviva a tua obra. Batiza com teu Espírito aquele que não foi batizado. Vivifica a fé, Deus, daquele que está morto ou morta, Senhor. Nos conforma a imagem e semelhança de Cristo, Senhor. Nos deixa ser como o Senhor, Deus eterno. Há um grito, há um gemido lá fora, Deus, clamando por governos, clamando por comida, mas na verdade clama pela água da vida, Senhor. E nós temos dessa água, nós temos desse pão.
O mundo que clama por paz, e nós temos a paz que excede todo entendimento, Senhor. Perdoa, Deus, porque nós retemos para nós, Deus eterno. Tem misericórdia de nós nesses dias, Senhor. Nos impulsiona nessa noite. Perdoa-nos, Deus. Aviva a tua igreja. Incomoda-nos, Senhor. Dai-nos filhos espirituais. Dai-nos fome e sede da palavra, da oração. Dai-nos compaixão pelo perdido, Senhor. Ó Deus, muda a nossa mente. Renova a nossa mente, Senhor. Vive em nós, Deus, para que possamos, quem sabe, sair daqui dizendo: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Quer eu coma, quer eu beba, ou tudo que eu faça para a glória de Deus. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Sele, Deus, essa palavra. Levanta labaredas de fogo nessa noite. Chamas flamejantes que vão impactar essa cidade, vão impactar os seus trabalhos, as suas faculdades, a sua vizinhança. Pelo poder do Espírito Santo, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, sobre nós. Receba as nossas orações, perdoa a nossa negligência, lava-nos no teu sangue, que chegue um novo tempo na nossa vida. Essa é a oração que fazemos, crendo no nome daquele que vive e reina para todos sempre, o nome de Jesus. Todos que creem digam amém. Celebre o nome do Senhor. Exalte aquele que é digno de toda honra e toda glória. Uau! Ele vive em você. Ele quer viver em você. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus a todos abençoe. Vá em paz. Aleluia.